termo anarcocapitalismo tem sido comentado até que bem frequentemente nos últimos tempos. Então hoje, em colaboração com meu amigo Leonardo, irei comentar um pouco sobre esse hipotético e considerado por muitos utópico sistema socioeconômico. O objetivo do canal é abordar assuntos sempre de forma imparcial, então dessa vez não será diferente. Diferentemente da iniciativa pública, ou setor público, que é todo tipo de ação que lida com distribuição de serviços pagos por meio de arrecadação de impostos para cidadãos e servidores públicos, a iniciativa privada é todo e qualquer serviço que tem atividades não mantidas por órgãos públicos, ou seja, ações que não são controladas pelo Estado. O setor privado é a parcela da economia de uma nação que é movida somente por empresas privadas, que são as detentoras de grande parte da produção e geração de riqueza dentro de um país, bem como suas contribuições para o mercado de trabalho. A iniciativa privada é a base da economia no anarcocapitalismo. Essa organização socioeconômica não prevê a existência de um Estado, que é interpretado pelos ANCAPs como uma instituição que detém o monopólio da força dentro de uma sociedade e utiliza dessa força para cobrar impostos da população de forma coercitiva. E é aí que nasce o imposto é roubo. Frase muito exaltada pelos anarcocapitalistas, que tem como explicação justamente essa força coercitiva do Estado sobre a parcela da população que busca sonegar, ou seja, não contribuir com impostos. O anarcocapitalismo prevê uma sociedade livre de Estado, e tudo nele é iniciativa privada, ou seja, não existe setor público. Sim, isso mesmo que você ouviu, não existe SUS, não existe escola pública e não existe segurança pública em um teórico anarquismo de livre mercado. Mas não se assuste, por mais que não exista Estado, continua existindo governo, admitindo que governo é qualquer tipo de organização dentro de um determinado campo da sociedade. Se você está dentro de um restaurante, por exemplo, ou dentro de um condomínio, você terá que seguir os regulamentos passados pelo estabelecimento, mas você terá a opção de não seguir também. É só você se retirar da propriedade. O livre mercado é um modelo de economia que faz total oposição à chamada economia planificada, onde toda a produção econômica de uma nação é controlada pelo Estado. A escolha é uma das características mais importantes do livre mercado, porque nele, para uma troca acontecer, basta que as duas partes estejam de acordo e satisfeitas com a troca, fazendo dela uma troca voluntária. Essa troca pode ser um produto ou serviço de qualquer valor. Vale ressaltar que nessa troca a presença do Estado é nula. A lógica defendida pelos ANCAPs para a existência do livre mercado é que a concorrência entre empresas de iniciativa privada seria onde a economia iria se movimentar realmente, admitindo a não existência de uma instituição monopolista para interferir nas relações econômicas. As empresas cresceriam exponencialmente. Essa competição tende a fazer com que as empresas abaixem o preço dos produtos e serviços, mantendo a qualidade a fim de atender uma demanda maior e atingir o grande objetivo da iniciativa privada, o lucro. O princípio de não agressão, ou o PNA, descrito por Murray Rothbard, sugere que qualquer ato que pode ser interpretado como uma agressão à autopropriedade ou à propriedade propriamente dita de algum indivíduo será passível de punição. Todo e qualquer crime numa hipotética sociedade anarcocapitalista é contra a propriedade. A autopropriedade é um conceito que interpreta cada pessoa como exclusiva proprietária de si mesma, fazendo então do indivíduo sua própria propriedade, a fim de fazer com que a agressão física ou moral ao indivíduo seja considerada como uma agressão à propriedade também. Rothbard dizia: toda pessoa é proprietária de seu próprio corpo físico, assim como todos os recursos naturais que ela coloca em uso através do seu corpo, antes que qualquer um o faça. Essa propriedade implica o seu direito de empregar esses recursos como lhe convém até o ponto que isso afete a integridade física da propriedade de outro ou delimite o controle da propriedade de outro sem seu consentimento. A principal diferença entre moral e ética é basicamente estabelecer que ética é todo e qualquer pensamento desenvolvido através da lógica a fim de criar uma boa atmosfera de convivência entre humanos dentro de uma sociedade.
Moral seria tudo aquilo que individualmente um ser humano julga ser correto ou não, dependendo do seu ponto de vista sobre determinado aspecto do cotidiano. Por exemplo, a pirataria. A ética assegura a existência da pirataria, porque é logicamente útil para a convivência e sociedade poder desfrutar de determinados serviços de forma gratuita. Porém, é imoral visto de uma forma geral, pois não respeita a propriedade intelectual do fornecedor daquele serviço. A propriedade intelectual, que diz respeito a tudo aquilo que você inventa ou produz acerca de determinado conhecimento prévio e com a existência de uma constituição, isso é considerado propriedade, pois você, o inventor ou criador, é quem possui essas invenções. Porém, do ponto de vista ANCAP, tudo que é propriedade intelectual não é considerado propriedade, pois para eles só pode ser propriedade aquilo que é escasso, e conhecimento não é. O Estado, pelos anarcocapitalistas, é uma instituição que concentra todo o poder de uma nação e utiliza desse poder para aplicar suas leis. A não existência desse ente seria fundamental para o começo de um desenvolvimento de uma sociedade perfeita pela ótica anarcocapitalista. E vale ressaltar também que a liberdade é considerada sagrada pelos anarcocapitalistas. Um exemplo desse pensamento é uma das citações de Milton Friedman: uma sociedade que põe igualdade acima de liberdade não vai conseguir nenhum dos dois. Já uma sociedade que pensa em liberdade antes de igualdade será capaz de alcançar um alto nível dos dois.